Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia Moderna, hoje falando sobre o Novo Testamento. Então eu venho trazer aqui para os senhores e para as senhoras um resumo a respeito da matéria Novo Testamento. Então vamos aqui saber um pouquinho mais sobre este período ou sobre esses livros que compõem a Bíblia cristã. Por que o Novo Testamento ele é tão rejeitado pelos judeus? Por que o Novo Testamento, o que aconteceu na verdade na história para que esse Novo Testamento estivesse aí como está hoje na Bíblia de muitas pessoas e por que hoje se dá tanto crédito a este período da história da igreja cristã e do povo judeu? Então, nós vamos aqui fazer uma breve resenha para você a respeito do Novo Testamento. Bom, para entendermos o Novo Testamento, nós temos que entender primeiro a etimologia desta palavra Novo Testamento, e eu vou ler aqui um pouquinho da apostila para vocês, tá? A expressão Novo Testamento, ela vem do latim Novum Testamento e significa nova aliança ou Novo Testamento, também chamado de escrituras gregas. Foi empregado a princípio pelo cristianismo primitivo para narrar sua interação com o Criador e depois para denominar uma compilação de 27 livros da religião cristã, criada supostamente por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, período aproximadamente de 2000 anos atrás. Seus autores escreveram em épocas e locais distintos, tá? Em um curto período ali aproximadamente de um século, procurando retratar os ensinamentos do Messias em páginas que transpiram ou transportam amor e fé. Os seus valores e padrões sociais estão arraigados em volta da população romana, tá? Mas também ali contando um pouco da história do povo judeu. Então, o Novo Testamento, ele vai ser basicamente firmado dentro de um mundo romano. Como nós falamos em matérias passadas a respeito do período interbíblico, você vai sair de um mundo aonde os judeus estão voltando para a sua terra natal, estão voltando para a terra prometida, aonde os judeus estão ali sob o domínio dos persas, e aí aparece um Novo Testamento mostrando o domínio romano. Então você vai ver ali tudo em volta do que vai acontecer no Novo Testamento, sendo retratado no mundo romano, dentro de uma política romana, dentro de preceitos romanos, tá? E aí nós vamos adentrar neste mundo que é o Novo Testamento, tá bom? Pode-se dizer que a mensagem cristã moldou a civilização ocidental. Mesmo que hoje o materialismo domine a sociedade contemporânea, seus alicerces resistiram à passagem do tempo e continuam inquebráveis apesar de tudo. Ele é composto pelos evangelhos, livros de Atos, provavelmente de Lucas, o livro de Atos, que provavelmente foi escrito por Lucas. Nós vamos já falar um pouquinho sobre os autores desses livros do Novo Testamento, tá bom? Que narra a história dos primeiros cristãos depois da crucificação de Jesus, as epístolas, as profecias, e todos eles foram escritos em grego. Olha só, existe aí, senhores, pode-se dizer assim, uma dúvida ou um questionamento. Afinal, o Novo Testamento ele foi escrito em que língua? Nós sabemos que as 3 línguas principais da Bíblia que foram ensinadas a nós, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Porém, se tem uma dúvida muito grande a respeito do aramaico, das escrituras em aramaico com respeito à Bíblia cristã. Sendo que as cópias que nós temos hoje são cópias gregas. Então, não se sabe ao certo se o Novo Testamento que nós temos hoje em mãos são realmente cópias aramaicas. Se realmente eles vieram da Peshita, por exemplo. Mas nós vamos perceber que o Novo Testamento que hoje existe, ele tem muito da cópia grega inserida nele. Por isso que há essa discussão entre teólogos e historiadores se realmente a escrita do Novo Testamento é aramaica em alguns pontos ou é totalmente grega. Na minha opinião, é totalmente grega, porque há muitos pontos ali no início dos evangelhos que eles vão ter umas supostas contradições entre eles.
E essas contradições e inserções que nós vamos ver no Novo Testamento são muito ali, vem da mitologia grega, vem de contos gregos e que na verdade nós sabemos que só poderia ter sido escrito em grego para compor aí essas mitologias inseridas dentro dele, tá? O termo evangelho tem significado de boas novas, em uma alusão ao nascimento de Jesus Cristo, o Messias esperado. Os evangelhos retratam a vida, morte e ressurreição do Mestre. Seus criadores tentam fixar pela escrita os ensinamentos de Cristo, tá? Que até então circulavam oralmente. Encontra-se no Novo Testamento o evangelho de Mateus, apóstolo de Jesus, o de Marcos, que seguia Pedro e Paulo, talvez o primeiro de todos cronologicamente falando, também o de Lucas, que era discípulo de Paulo, e o evangelho de João, apóstolo de Jesus Cristo, distinto dos outros três. É aí que entra uma das coisas mais interessantes desse Novo Testamento. Você vai perceber que 3 evangelhos que ali estão, eles concordam entre si. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos ou sinópticos. Eles concordam entre si. E existe também o evangelho de João, que é um evangelho totalmente, parece que é diferente dos demais, dos outros 3 que vieram. Então ele mostra ali o evangelho de João, um Jesus mais espiritual, um Jesus mais divino. E os outros 3 mostram e tentam mostrar um Jesus mais humano, um Jesus mais histórico, pode-se dizer assim, tá? As epístolas são compostas de várias cartas, escritas tanto para outras pessoas, quanto para as primeiras sociedades cristãs. Nelas é possível encontrar temas teológicos fundamentais para compreender melhor o cristianismo. Deixa eu ver aqui. As chamadas cartas paulinas são atribuídas oficialmente a Paulo de Tarso. Seus títulos referem-se às comunidades cristãs ou a indivíduos para quem elas eram direcionadas. E algumas desses escritos são Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, que aí o Hebreus também, ele dentro do tradicionalismo, ele é voltado para Paulo, mas aí há os seus pormenores, há os seus questionamentos, principalmente ali no final do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, que ali está o grande detalhe de que muitos acreditam não ter sido Paulo, o escritor de Hebreus, devido ali o seu final, tá, gente? Deixa eu tentar achar aqui para vocês a parte em que está escrito ali no final do livro de Hebreus, que é uma parte ali bem interessante, na saudação em que Paulo faz. Ali pode se deixar evidente que talvez não fosse Paulo o escritor de Hebreus, tá? Bom, nós vemos ali em Hebreus 13, 23, que fala assim, ó: sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos vereis. Então vejam que a expressão o irmão Timóteo, alguns ali críticos da Bíblia, dizem não ser Paulo o escritor devido a essa frase aí, o irmão Timóteo, sendo que Paulo nunca se referiu a Timóteo como irmão, e sim como filho na fé. Aonde está isso? Eu provo para você agora. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Olha só o que está escrito lá. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que ele se referia a Timóteo como filho na fé, tá? Outro texto, 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Outro versículo aí, onde Paulo se refere a Timóteo como filho e não como está em Hebreus capítulo 13, verso 23, aonde o escritor se refere a Timóteo como o irmão Timóteo. Então, devido a esses pormenores aí, é que alguns entendem que não foi Paulo. Eu particularmente entendo que não foi Paulo o escritor da Epístola aos Hebreus, tá bom? Acredito que possa ter sido até Clemente de Roma o escritor dos Hebreus, mas
como não se há notícia ou referências desse autor, fiquemos aí, tá, com as especulações. O tradicionalismo dá a Paulo a autoria desta carta, mas como vocês viram aí, existe essa controvérsia na questão da saudação, tá bom? Então isso aí a gente tem que dar uma observada, tá, com muito cuidado. Olha só, durante cerca de 1500 anos, o Novo Testamento foi reproduzido artesanalmente em papiro ou pergaminho. Não há uma concordância generalizada entre os vários manuscritos. E assim é preciso empreender uma pesquisa rigorosa para se concluir o que realmente o autor pretendeu escrever e transmitir para a posteridade. Não há atualmente um original no qual se basear. É necessário recorrer a cópias dos textos primitivos. Olha que coisa interessante aí, gente. Hoje, o que nós temos em mãos são cópias gregas do Novo Testamento. E a cópia mais antiga grega que nós temos hoje em mão do Novo Testamento é o chamado Codex Sinaíticos e Codex Vaticanus. São as duas cópias gregas mais antigas do Novo Testamento que se tem notícia. Então, você consegue muito bem encontrar o Codex Sinaítico na internet. Se você quiser aí fazer uma comparação com alguns textos da tua Bíblia, eu já expliquei aqui em outras aulas, que quando o texto ele vem em itálico ou entre colchetes, significa dizer que em itálico, aquela palavra que foi colocada em português ali, ela não é a mesma da tradução grega ou hebraica. Quando ela vem entre colchetes, significa dizer que todo aquele texto ou a palavra que está dentro do colchetes, ela não contém em documentos mais antigos do grego, tá, gente? Então nós temos que ter um cuidado com isso. Então, quando se vai conferir, por exemplo, a Bíblia em português do Almeida, com algumas passagens ou escritos do grego, das primeiras cópias, da cópia mais antiga que nós temos, que é o Sinaítico, muitas histórias até somem de vez, como a questão do julgamento daquela mulher que foi apanhada em adultério. Ela some dos textos sinaíticos e só aparece em textos posteriores, já do século V, tá? Então ela some completamente dos textos sinaíticos. Então é muito fácil, você consegue acessar na internet aí esses textos, essa ilustração, ou consultar ali a cópia grega do Códex Sinaítico, tá bom? É só entrar na internet aí e você ter o endereço para consultar. Então nós vemos ali que nós não temos nenhum dos originais inteiros. Muitos dos originais se perderam com o tempo, ou muitas das vezes foram destruídos por inimigos da fé cristã, pessoas que quando invadiam as terras da Judéia, eles queimavam esses escritos, e muitos deles também foram perdidos no decorrer do tempo devido à sua seu material vulnerável. Eles foram perdidos no meio da história, no tempo, tá? E foram feitas várias cópias gregas a respeito dessas cartas do Novo Testamento, e hoje, infelizmente, o que nós temos são cópias das cópias dos textos originais, tá bom, gente? Mas o texto sinaítico eu deixo aí como uma das provas mais antigas que você pode consultar do Novo Testamento, tá bom? Os pergaminhos eram provavelmente objetos de excessivo manuseio e antes que se desintegrassem eram reproduzidas à mão, mas o problema é que nessas cópias provavelmente eram cometidos de muitos erros de transcrição que se perpetuavam ao longo do tempo. Daí possivelmente surgiram as discordâncias entre os textos. Há profissionais conhecidos como críticos textuais encarregados de reconstruir esses textos com a maior fidelidade possível, tá? Então é aqui que a gente entra naquela questão muito interessante. Existe hoje a crítica textual, que ela vai trabalhar justamente em cima de textos originais, ou textos em cima vai trabalhar em cima dos textos das cópias originais do grego. E aí a crítica textual vai trabalhar em cima disso. E muitas das vezes vai encontrar muitas falhas na tradução do português. Isso não significa dizer que a Bíblia é um toda errada, não.
foi devido às traduções que fizeram, que trouxeram esses erros para dentro da Bíblia que você carrega hoje em suas mãos, tá bom, gente? As primeiras traduções do Novo Testamento datam do século II para o latim e o siríaco, para o cópita no século III, gótico e etíope no século IV, armênio no século V, árabe, chinês e por aí vai. Foram muitas as cópias e versões que foram feitas no decorrer da história desse Novo Testamento. Volto e repito a dizer, você vai encontrar diversas problemas na literatura do Novo Testamento em português devido às falhas nas traduções do grego. Como nós tínhamos cópias, os copistas copiavam e muitas das vezes eles colocavam seus próprios conceitos ali introduzidos. Você vai ver aí, por exemplo, que muitas das cópias gregas, elas continham rabisco ou continham anotações nas laterais desses papiros ou desses pergaminhos. E essas anotações, o copista que vinha logo em seguida ao que tinha feito isso, achava aquilo tão interessante que poderia ter sido parte do texto original. Então o próximo copista colocava aquela anotação daquele copista anterior a ele e colocava como se fosse uma verdade, que é o caso aí da mulher apanhada em adultério, que com certeza era um texto alegórico da época e que foi colocada como se fosse uma coisa verdadeira. Jesus nunca escreveu em terra coisa nenhuma, a mulher nunca foi apanhada em adultério, até porque ali é um texto muito estranho naquelas coisas. Se você for perceber, quando a mulher é apanhada em adultério, segundo as tradições judaicas, ela tem que ser apedrejada pela lei de Moisés. E não só ela, mas também o homem que estava com ela, os dois tinham que ser apedrejados e mortos, segundo a lei de Moisés. Mas nós vemos que na história as pessoas levam essa mulher até Jesus Cristo, somente ela. E Jesus Cristo ali faz uma interrogação para os que estavam presentes com as pedras nas suas mãos, dizendo que atira a primeira pedra quem não tem pecado. E a história conta que eles deixaram as pedras no chão e saíram e aquela mulher foi liberta. Nunca Jesus teve autoridade nenhuma para acabar com a lei de Moisés e salvar a vida de uma mulher, sendo que os fariseus eram zelosos pela lei e jamais perguntariam a Jesus o que eles tinham que fazer se eles tinham a lei de Moisés. Então é uma história totalmente sem pé nem cabeça e que com certeza nunca existiu nos originais, tá bom, gente? Então vamos ver mais aqui alguma coisa sobre o Novo Testamento, tá bom? Deixa eu abrir aqui para a gente ver mais algumas coisas a respeito deste Novo Testamento, que é bem interessante. Olha só, nem todos os livros foram aceitos imediatamente, tá? Pelos primeiros cristãos. Algumas dessas cartas foram contestadas na antiguidade, como o livro de Apocalipse, algumas epístolas católicas menores, como de 2 Pedro, Judas, Tiago, 1 e 2 João. Entretanto, gradualmente eles se juntaram à coleção já existente, que era aceita pelos cristãos, formando o cânone do Novo Testamento. Outros livros, como o Pastor de Hermas, a Epístola de Policarpo, as epístolas de Inácio e a de Clemente, como a 1ª e 2 Clemente, circulavam na coleção antiga de livros que era aceita por algumas comunidades cristãs e pela Igreja Católica. Porém, esses livros foram excluídos do Novo Testamento pela mesma igreja que havia colocado. Gente, uma coisa bem interessante aqui que nós temos que ter em mente é que o Novo Testamento ele não existia. Existia a Tanakh, como eu já ensinei aqui na matéria do Antigo Testamento. Existia a Tanakh, que era composta de 24 livros, dividido entre leis, profetas e escritos. Quando surgiu o Novo Testamento ele surgiu em decorrência da grande perseguição ou do grande levante de heresias que a Igreja Católica achava que estava surgindo nos primeiros séculos. Como a existência de muitos livros eram decorrentes naquela época, muitos livros existiam, livros de cunho cristão e livros supostamente de apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, se deu a necessidade da Igreja Católica na época organizar o que seria aceito e o que não seria aceito pela comunidade cristã. A partir do Concílio de Nicéia, onde eles começaram a debater a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo,
ali começou a se fundar, ali começou a se debater ou a se discutir doutrinas que iriam compor este livro que iria surgir no século XV. Ora, a Igreja Católica não tinha uma relação de livros do Novo Testamento, e é ela que vai dar início a essa revolução dessa nova aliança, que até então não existia. Não existia essa nova aliança. Existiam as cartas de Paulo, as cartas de alguns discípulos, mas não se tinha essa junção desses livros, porque os discípulos, no Concílio de Jerusalém, não estavam ali preocupados quais livros seriam originais e quais livros deveriam conter um livro único para a comunidade. Não, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados no primeiro Concílio de Jerusalém em sair do judaísmo e permanecer nessa nova empreitada que era a ser discípulo de Jesus Cristo. A Igreja Católica, quando fundou os concílios ecumênicos, ela começou a determinar ali o que seria original, o que seria aceito pela comunidade cristã como literatura. Devido às muitos livros que eu falei, as cartas que existiam, a Igreja Católica havia condenado alguns escritos que hoje você carrega na tua Bíblia. Como eu citei aqui, 1º e 2º João eram condenados pela Igreja Católica. O livro de Apocalipse, que tanta gente ama, e os protestantes amam esse livro, também era condenado e não era aceito nos primeiros séculos da Igreja. Tá? Judas não era aceito, o livro de Hebreus não era aceito. Isso tudo porque eles não tinham autores explícitos. O livro de Apocalipse, por exemplo, se você for pesquisar e entender o porquê que esse livro não era aceito, era por causa das pesquisas de Dionísio. Tá? Dionísio, pesquisou muitos achados dos fragmentos que ele achou de Papias, um dos pais da igreja lá do início. Então, eles tinham essa certa desconfiança com esse autor de Apocalipse. Segundo eles, o autor era João, sim, mas não João o apóstolo, João o profeta, chamado de João Helder, tá bom? Isso foi atestado pelo, então, outro grande pai da igreja, Eusébio de Cesareia, que atestou também, era um que tinha suas desconfianças com o livro de Apocalipse. As outras cartas que eles não aceitavam, justamente 1ª e 2ª e 3ª João, pode-se dizer assim, não era aceito também essas epístolas de João, devido ser do mesmo autor que não era o apóstolo, e sim o tal João, o profeta. Então não era aceito, porque tinha que ser discípulo ou ter andado com os discípulos de Jesus, ou ter ouvido Jesus. Então, como João Helder não andou, não era tido como uma epístola confiável. Porém, existiam outras epístolas que estavam dentro do cano da primeira menção de livros sagrados que a Igreja Católica queria compor no Novo Testamento, como nós vimos aqui, O Pastor de Hermas, que era um livro que existia, você encontra ele para download aí na internet, tá bom? Também existiam lá contidos o livro de 1º e 2º Clemente. 1ª e 2ª Clemente estava na Bíblia Antiga e foi retirado da Bíblia deles. A Epístola de Policarpo, que também foi tirada das primeiras versões da Bíblia, como o livro de Enoque também, que tinha na primeira versão, e que foram retirados. Livros esses que a Igreja Católica disse que era aceito e que depois ela retirou. E esses livros que eu falei para você aí, que não existiam na primeira menção de livros sagrados do Novo Testamento, eles entram depois na relação da Igreja Católica lá no Concílio de Cartago, isso em 397 depois de Cristo. O Concílio de Cartago foi aonde o Papa Agripino reuniu os livros que haviam sido excluídos por eles mesmos, ele trouxe de volta para dentro do cânone do Novo Testamento, e aí ele fechou o Novo Testamento com os 27 livros. Claro, aqueles que condenavam e que tinham provas suficientes para que esses livros não entrassem no Novo Testamento que você tem hoje, depois que eles haviam morrido, foi fácil para o Papa Agripino, no Concílio de Cartago, em 397, trazer esses livros de volta para dentro do cristianismo, e é eles que estão até os dias de hoje, senhores, aí, completando doutrinas antibíblicas, doutrinas estranhas, que você carrega na tua Bíblia e até prega às vezes em cima de altares por aí afora, tá bom? Então, quando a Igreja Católica fechou esses 27 livros, que são os mesmos 27 que você tem aí na tua Bíblia Almeida, ali ficou conhecido como os livros que a comunidade cristã deveriam ler.
Até trago aos senhores aqui uma curiosidade sobre os 4 evangelhos. Como é que os 4 evangelhos eles foram colocados ali dentro da Bíblia cristã? Então, para você ter uma ideia de como esses 4 evangelhos foram determinados que só fossem esses 4, deixa eu trazer para você aqui um conhecimento histórico a respeito de como esses 4 evangelhos foram introduzidos aí na tua Bíblia. Você não se assuste, porque poderia ser cômico se não fosse verdade. Preste bem atenção. Os 4 evangelhos canônicos que se acreditam terem sido inspirados pelo Espírito Santo não eram aceitos como tais no início da igreja. O bispo de Lyon, chamado Irineu, grave esse nome aí, tá? Explica os pitorescos critérios utilizados na escolha dos 4 evangelhos. Preste atenção, senhores, na fragilidade desses argumentos de Irineu de Lyon, tá? Ele disse assim: o evangelho é a coluna da igreja. A igreja está espalhada por todo o mundo. O mundo tem 4 regiões e convém, portanto, que haja também 4 evangelhos. Olha aí. O evangelho é o sopro do vento divino da vida dos homens, que dá vida aos homens. E pois como há 4 ventos cardeais, daí a necessidade de 4 evangelhos. O verbo criador do universo reina e brilha sobre os querubins. Os querubins têm 4 formas. Eis porque o verbo nos obsequiou com 4 evangelhos. Vejam, senhores, como foi a promulgação desses 4 evangelhos que você tem hoje aí na tua Bíblia e que você acha que só foram esses 4 que existiram, ou que só esses 4 que Deus quis que existisse. E na verdade, quando você vai estudar, você vai perceber que houveram mais de 18 evangelhos achados. Quando em 1945, através da descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, lá no Egito, 1945, acharam vários textos vários textos do Novo Testamento, por exemplo, achados em jarros de barro, que foram encontrados por um beduíno daquela região, tá? Que encontrou ali vários outros escritos gregos que foram estudados e pesquisados, claro, pela Igreja Católica na sua maioria, e ali foram condenados aqueles livros como sendo escritos gnósticos, e não deram tanta assim importância àqueles textos como o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé. Muitos outros evangelhos foram encontrados ali. Mas por que não dar crédito àqueles evangelhos? Lógico, porque a Igreja Católica disse para você que carrega a Bíblia aí com 4 evangelhos, que só existe 4, porque só existe 4 ventos, só existe 4 cantos da terra, e você tá aí com esses 4 evangelhos aí achando que eles são tão poderosos. Só que deixa eu lembrar uma coisa para você. O Evangelho de Lucas que você carrega aí na tua Bíblia, esse evangelho ele não foi inspiração divina. Se você for perceber lá no início, quando o próprio Lucas vai falar sobre como ele escreveu esse evangelho dele, deixa eu ler para você aqui que talvez você não vá acreditar só eu falando. Eu vou ler aqui em Lucas a partir do capítulo 1, verso 1. Preste bem atenção. Tendo, pois, muitos empreendidos por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente, olha só, descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Desculpa. Pareceu conveniente para Timóteo também fazer um relato da vida de Jesus Cristo, porque Teófilo estava com dúvida. Esse aí é o evangelho que muitos dizem que foi inspirado por Deus e que na verdade foi conveniente a Lucas fazer um evangelho desse. Então você percebe que o desenrolar desses pitorescos esquemas feitos pela Igreja Católica para colocar esses 27 livros aí que hoje são aceitos, foram desta maneira, porque eles achavam que era assim, porque eles criam que dessa maneira era o que Deus queria, e eles fizeram o que fizeram aí com o Novo Testamento, que hoje judeu nenhum no mundo dá crédito para esse Novo Testamento grego aí, tá? Esses judeus paraguaios que aparecem aí
que sou judeu messiânico, eu tenho o Novo Testamento hebraico. Quantos livros tem aí, querido? 27. Esses livros aí não são hebraicos, não são judaicos, são da Igreja Católica. Eles separaram e deram de bandeja para você, e você crê aí nesses livros do Novo Testamento. Claro, não retira a autoridade que eles têm, mas acho que deveria ser livre a leitura dos outros livros também, para se chegar através de uma inspiração divina o conhecimento de outros fatores também que a Igreja Católica quis esconder. Uma delas é o suposto caso amoroso de Jesus Cristo, por exemplo. Foi uma coisa que a Igreja Católica esconde até os dias de hoje, tenta esconder, parece que vai desmerecer Cristo. Os evangelhos achados em Nag Hammadi, aonde Cristo supostamente tem um caso amoroso com uma mulher, tá? E aí em diante são coisas que realmente é difícil da gente entender. Olha só, curiosamente, apesar do cânone do Antigo Testamento não ser aceito uniformemente dentro do cristianismo, os católicos eram e são tidos muito mais antigamente como antissemitas. Eles não aceitavam aquilo que os judeus haviam determinado, por isso tentaram colocar mais 7 livros, chamados de deuterocanônicos, porque os judeus estavam errados ao separar os livros que eram de conhecimento deles, tá? Divergente quanto aos livros incluídos no Antigo Testamento, os 27 que formam o cano do Novo Testamento foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo pelos mesmos desde o século III. As exceções são o Novo Testamento da Igreja Ortodoxa da Etiópia, por exemplo, que considera autêntico o pastor de Hermas. Eles conseguiram deixar o pastor de Hermas lá do século II na Bíblia do Novo Testamento deles, lá o pessoal da Etiópia, tá? A Peshitta Bíblia, que é a Bíblia da Igreja Ortodoxa Síria, eles usam a Peshitta, e você também pode baixar a Peshitta aí na internet, tá bom? E foi utilizada por muitas igrejas da Síria, que não inclui o Apocalipse de João na lista dos livros inspirados. Olha aí, não tem o livro de Apocalipse de João lá para os sírios, não existe o Apocalipse de João. Então, não existindo o Apocalipse de João, some muitas doutrinas importantes que hoje o cristianismo moderno crê, tá bom? Então, para você ver que há muita divergência nesse Novo Testamento, que está aí entregue a muitos, tá bom, gente? Então, para comentar sobre esse Novo Testamento, eu trago essas informações aos senhores, que o Novo Testamento ele foi uma compilação católica, sim, tá? É só você pesquisar, você vai encontrar. Ele foi uma compilação católica, ele foi escolhido a dedo pelos padres e bispos da Igreja Católica, ainda que alguém questione que possa ter mais de 300 cristãos ali, mas é logicamente que 99,9% deles comungavam com Constantino, comungavam com a fé romana, tá bom? Então, foi estabelecido ali, entre os concílios de Nicéia para cá, foram estabelecidos até o concílio de Cartago, aonde foi fechado ali esse cano do Novo Testamento com os 27 livros que você conhece hoje, tá bom, gente? Então essa foi a sua aula de Novo Testamento, tá bom? Espero que os senhores tenham gostado. Qualquer dúvida, você já sabe, nosso WhatsApp, o nosso grupo do IBAME lá, estão lá para esclarecer algumas dúvidas que possam haver deste Novo Testamento aí, encerrando este módulo para você com essas 3 matérias, que foi o Velho Testamento, o período interbíblico e o Novo Testamento, encerrando aí este módulo para você, tá bom, gente? Eu te encontro na próxima aula. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente.